Você já se encontrou diante de um problema tão grande, tão urgente, que parecia não ter solução? Aquele tipo de situação que exige uma resposta imediata, mas por mais que você pense, por mais que você tente, simplesmente não consegue enxergar uma saída. Talvez você esteja nesse lugar agora mesmo, um lugar de angústia, um lugar onde o desespero quer tomar conta, onde parece que você está olhando para todas as direções e só vê portas fechadas. Hoje, quero falar diretamente ao seu coração. Não com respostas fáceis ou frases de efeito, mas com uma verdade que tem sustentado pessoas de fé por milhares de anos. Quando enfrentamos problemas que exigem solução imediata, nosso primeiro instinto é entrar em modo de pânico. Sentimos o coração acelerar, a respiração ficar ofegante e nossa mente começa a trabalhar freneticamente buscando respostas. Parece que o tempo está contra nós, não é mesmo? Talvez seja uma conta que vence amanhã e você não tem o dinheiro para pagar. Pode ser um diagnóstico médico que exige uma decisão rápida. Ou aquela situação no trabalho que ameaça tudo o que você construiu. Seja qual for o seu problema urgente, quero que você compreenda algo fundamental. A urgência que sentimos nem sempre é a mesma urgência no tempo de Deus. Em Isaías 55, 8, 9 está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso não significa que Deus não se importa com sua urgência. Significa que Ele enxerga o que você não consegue ver. Ele tem uma perspectiva que transcende o momento presente. Você já parou para pensar que, muitas vezes, não vemos solução porque estamos olhando na direção errada? Quantas vezes fixamos nosso olhar no problema, analisando-o de todos os ângulos possíveis, medindo seu tamanho e poder, mas nos esquecemos de olhar para aquele que é maior que qualquer problema? Em 2 Coríntios 4:18, Paulo nos encoraja: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você está olhando apenas para o que é visível, para o problema que parece não ter solução? Ou está disposto a erguer os olhos e olhar para o invisível, para o Deus que faz o impossível? Deixe-me contar algo que aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava diante de uma situação financeira aparentemente sem saída. As contas se acumulavam, os recursos acabavam, e o tempo para resolver tudo estava se esgotando. Eu havia tentado todas as soluções lógicas e humanas, mas nada funcionava. Foi nesse momento, no fundo do poço, que aprendi uma lição preciosa. Quando chegamos ao limite das nossas possibilidades, é quando Deus começa a revelar as infinitas possibilidades dele. O que fazer quando não vemos solução para um problema urgente? Permita-me compartilhar 3 atitudes que podem transformar completamente sua experiência. Nossa tendência natural é tentar controlar tudo, não é mesmo? Queremos ter o domínio da situação. Queremos ter todas as respostas. Queremos garantir o resultado. Mas e se eu te disser que soltar o controle pode ser o primeiro passo para encontrar a solução? Em Provérbios 3, 5, 6 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Parar de tentar controlar não significa desistir ou se tornar passivo. Significa reconhecer humildemente que existem forças maiores em ação e que a solução pode vir de maneiras que você jamais imaginou. Você consegue soltar o controle hoje? Consegue abrir as mãos e dizer: Senhor, eu não sei como resolver isso, mas sei que Tu sabes. A preocupação é uma oração pelo que você não quer que aconteça. Já pensou nisso?
Quando nos preocupamos, estamos focando nossa energia mental e emocional no problema, no que pode dar errado, nas consequências negativas. É como se estivéssemos alimentando o próprio gigante que queremos derrotar. Em Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo nos dá um conselho valioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você está gastando suas energias com preocupação ou com oração? Está alimentando o medo ou a fé? Hoje mesmo convido você a fazer uma lista de todas as suas preocupações e transformá-las em orações específicas. Não ore apenas sobre o problema. Ore por soluções específicas. Às vezes, Deus não nos mostra o caminho inteiro de uma vez. Ele ilumina apenas o próximo passo. Você conhece a história de Pedro andando sobre as águas? Em Mateus 14, 28, 29, lemos: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Note que Pedro não tinha garantia de que conseguiria andar sobre as águas. Ele simplesmente ouviu o chamado de Jesus e deu um passo de fé. Qual é o passo de fé que Deus está te chamando a dar hoje? Talvez seja pedir perdão a alguém. Talvez seja iniciar aquele projeto que parece impossível. Talvez seja simplesmente levantar pela manhã e enfrentar mais um dia, confiando que Deus estará com você. A fé não é a ausência de dúvidas, é dar um passo à frente mesmo quando as dúvidas existem. Uma das coisas mais difíceis quando enfrentamos problemas urgentes é lidar com o tempo. Sentimos que o relógio está correndo contra nós, que o prazo está se esgotando, que a pressão aumenta a cada minuto. Deixe-me lembrar você de uma verdade poderosa. Deus nunca está atrasado. No livro de Abacuque 2:3, lemos: Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Você já teve a experiência de orar por algo, não ver resposta imediata, e depois perceber que Deus estava trabalhando nos bastidores o tempo todo? Lembro-me de uma senhora em nossa igreja que havia perdido o emprego e estava desesperada para encontrar uma nova colocação. Por 3 meses, ela enviou currículos, fez entrevistas e nada acontecia. Cada dia que passava, aumentava sua ansiedade. Então, no momento mais inesperado, ela recebeu uma proposta de trabalho. Não apenas um emprego qualquer, mas uma oportunidade muito melhor do que a anterior, com melhores condições e ambiente de trabalho. Quando ela olhou para trás, pôde ver como Deus havia usado aquele tempo de espera para prepará-la e para abrir a porta certa no momento certo. Você consegue confiar no tempo de Deus, mesmo quando a solução parece urgente aos seus olhos? Quando não vemos solução para nossos problemas urgentes, corremos o risco de tomar decisões precipitadas. Sabia que muitos dos maiores erros nas Escrituras ocorreram quando pessoas tentaram ajudar Deus a cumprir suas promessas? Pense em Abraão e Sara. Deus havia prometido um filho, mas depois de anos de espera, eles decidiram ajudar Deus, resultando em Ismael, e nas consequências que persistem até hoje. Em Isaías 28:16 lemos: Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, alicerce solidíssimo. Aquele que crer não se apressará. Esta última frase é poderosa. Aquele que crer não se apressará. A fé genuína nos dá uma paciência sobrenatural, uma capacidade de esperar o tempo certo de Deus sem tomar atalhos que podem nos levar a becos sem saída. Você está tentando forçar soluções? Está disposto a esperar o tempo certo de Deus? Uma das coisas mais fascinantes sobre a maneira como Deus trabalha é que, frequentemente, Ele traz soluções de lugares ou pessoas que nunca imaginaríamos.
Pense em Davi enfrentando Golias. Ninguém esperava que um jovem pastor derrotasse um gigante experiente. Mas Deus escolheu usar o improvável para realizar o impossível. Em 1 Coríntios 1:27 lemos: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você está aberto para receber a solução de Deus, mesmo que ela venha de uma fonte inesperada? Ou está tão fixado em como a solução deveria ser que pode estar perdendo o que Deus está fazendo? Sabe o que mais me impressiona quando leio a Bíblia? Como situações sem saída se transformam em poderosos testemunhos do poder de Deus. O Mar Vermelho parecia um beco sem saída para os israelitas, até que as águas se abriram. A cova dos leões parecia o fim para Daniel, até se tornar uma demonstração do poder protetor de Deus. A cruz parecia a derrota final de Jesus, até que o domingo de ressurreição chegou. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus tem o poder de fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O problema que você enfrenta hoje, esse que parece não ter solução, pode se tornar o maior testemunho da sua vida amanhã. Você consegue imaginar o dia em que olhará para trás e dirá: foi difícil, parecia impossível, mas veja o que Deus fez? Talvez o maior desafio quando não vemos solução para nossos problemas seja a limitação da nossa visão humana. Vemos apenas o que está diante dos nossos olhos, mas a fé nos convida a enxergar além. Em Hebreus 11:1 lemos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é como um par de óculos espirituais que nos permite enxergar possibilidades, onde os olhos naturais só veem obstáculos. Elias, o profeta, estava no Monte Carmelo orando por chuva após 3 anos e meio de seca. Ele enviou seu servo para olhar para o horizonte 7 vezes antes que uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, aparecesse. Aquela pequena nuvem foi suficiente para Elias saber que uma grande chuva estava a caminho. Você está procurando sinais da resposta de Deus? Está disposto a olhar além do visível? Pause por um momento agora. Feche os olhos, respire fundo e peça a Deus que abra os olhos do seu coração para enxergar o que Ele está fazendo em meio à sua situação aparentemente impossível. Pai Celestial, venho diante de Ti reconhecendo que há situações na minha vida para as quais não vejo solução. Problemas que exigem respostas imediatas, mas que parecem maiores que minhas forças e capacidades. Hoje, escolho entregar a Ti o controle. Reconheço que Teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, e Teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Ajuda-me a confiar quando não entendo, a esperar quando não vejo movimento, a acreditar quando tudo parece impossível. Transforma minhas preocupações em orações. Onde há medo, planta fé. Onde há desespero, derrama esperança. Onde há escuridão, seja luz. Obrigado porque Tu nunca estás atrasado, Teu tempo é perfeito. E mesmo quando o relógio parece estar contra mim, sei que estás trabalhando nos bastidores, preparando soluções que eu jamais poderia imaginar. Abre os olhos do meu coração para enxergar além do visível, para perceber Tua mão agindo mesmo quando não sinto, para reconhecer oportunidades mesmo em meio às dificuldades. Que este problema que hoje parece sem solução se torne amanhã um poderoso testemunho do Teu poder e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, quero te fazer um convite. Hoje você escutou uma palavra de esperança, uma palavra que te lembra que mesmo quando não vemos solução, Deus continua sendo Deus, continua sendo todo-poderoso, continua sendo fiel. Mas essa palavra só vai produzir fruto se você permitir que ela crie raízes no seu coração.
se você deixar que ela transforme sua maneira de ver o problema que você enfrenta. Então aqui está meu desafio para você. Identifique o problema que parece não ter solução na sua vida hoje. Entregue-o a Deus em oração, declarando sua soberania sobre essa situação. Dê um passo de fé, mesmo que pequeno, na direção que você sente que Deus está te guiando. Compartilhe seu testemunho quando a solução vier, porque ela virá no tempo certo de Deus. Lembre-se, onde termina a nossa capacidade, começa o poder extraordinário de Deus. Se este conteúdo tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também está enfrentando uma situação aparentemente sem solução. Às vezes, uma palavra de esperança é tudo o que alguém precisa para continuar acreditando. Inscreva-se no canal, ative o sininho e volte na próxima semana para mais uma mensagem que vai fortalecer sua fé e te ajudar a viver uma vida cristã autêntica e vitoriosa. Lembre-se sempre, os maiores milagres acontecem quando já não vemos saída humana. É exatamente aí que Deus mostra que para Ele nada é impossível. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus.